Você pergunta, o pastor responde. É o programa que está começando aqui agora pelo canal 126. Aliás, pelo nosso sistema multiplataforma, você já conhece. Canal 126 da Embratel, canal 85 da Sky Livre, também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, pela Rádio Manaim, pela TV Manaim, ou seja, você assiste o nosso conteúdo através de diversas plataformas, tá? Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. E você já vê quem são os pastores que estão aqui à mesa. Pastor Luiz Fernando Pita, Pai Senhor. Pai do Senhor a todos. Pastor Alexandre Brasil, Pai Senhor. Pai do Senhor. Pastor Amadeu Loureiro. A paz do Senhor a todos. Pastor Luiz Eugênio, Pai Senhor. Pai do Senhor a todos. Muito bem, como é que funciona? Funciona da seguinte forma. A nossa equipe de jornalismo ela vai às ruas e ela capta perguntas, ela aborda pessoas, né, nas ruas, nos lugares de movimento aqui da Grande Vitória e faz perguntas, abre o microfone para que a pessoa possa fazer qualquer pergunta, qualquer dúvida que ela tenha acerca da Igreja Cristã Maranata, acerca do Evangelho. Nós damos total liberdade para as pessoas perguntarem, trazemos essas gravações, você vai assistir aqui e os pastores aqui na bancada vão responder a essas perguntas. A gente aprende muito em cada uma dessas respostas, tá certo? Vamos então direto ao que interessa? Vamos trazer a primeira participação? Ela vem de Emanuele de Oliveira Machado. Emanuele de Oliveira Machado. E a pergunta é assim. Uma visitante, ela tem que estar adequadamente de saia ou ela pode normal, uma roupa decente normal? Isso é determinado pela instituição de vocês? Obrigado, Emanuele, por sua participação. Vamos lá, quem que vai responder a essa pergunta? Como é que o visitante deve se posicionar adequadamente para ir ao culto? Quem responde? Pode ser eu. Pronto. Vai lá, você. Bem, a frequência dos nossos cultos, nós não interferimos naquilo que a pessoa deve vestir. As vestimentas, cada um está livre para utilizar aquilo que é habitual no seu dia a dia. Lembrando que a igreja é um ambiente formal, é um ambiente solene, as pessoas vão estar vestidas adequadamente em relação à formalidade que merece um ambiente, que é um ambiente de culto, de adoração a Deus. E agora, qual o estilo de roupa, se é saia, se é vestido, se é calça esporte, o que for, o visitante ele tem toda a liberdade para assistir os nossos cursos adequadamente vestido, da forma que ele achar conveniente. Nós não impomos costumes a ninguém, principalmente fora da igreja, não tem interesse nosso. Você está sempre convidado a ir aos nossos cultos, onde você diz, chegou na rua, você, mas eu não estou vestido com roupas de gala. Não importa, você está com uniforme de trabalho, você pode entrar assistir o nosso culto, ainda mais os cultos ao meio-dia, é um culto que normalmente tem uma participação muito grande de pessoas que estão vindo do trabalho. Então entra pessoa uniformizada, com uniforme militar, com uniforme de corpo de bombeiro, com uniforme de gari, com uniforme de seja o que for. Não tem qualquer restrição. Você é bem-vindo aos nossos cultos e nós não vamos impor a você nenhum costume, nenhum hábito daquilo que você deve vestir. Muito bem. Alguém quer comentar? Não, só fazer o seguinte comentário. É claro que você não pode usar uma coisa mais agressiva, não é? Porque isso aí não é só na igreja, em qualquer local. Em qualquer local que se exige uma certa postura com relação a... Não é? Você chega no fórum, você chega num local mais sério, você tem que ter uma certa colocação. Para nós não há uma regra, né? Você tem que botar e desse jeito, daquele... Não há regra. Mas você também não pode fazer você não pode usar uma coisa que agrida, que seja uma coisa muito agressiva àquele ambiente. Aí é que eu acho que aí é que a coisa toda é nesse sentido. Eu acho que isso aí não é só na igreja, não. Eu acho que todo o setor público da sociedade há um certo rigor com relação aos excessos, né? As pessoas, às vezes, excessam. Aí já é o que eu penso. Mas aquilo que as pessoas usam normalmente, você pode ir do jeito que você tiver, como o Alexandre colocou aqui. Muito bem. Como ele vai em qualquer igreja, aí
vai a igreja qualquer, ele vai visitar qualquer igreja, pode dar nossa também, não tem nenhum problema. Não tem problema nenhum. Não é impedimento. A forma que você vai visitar qualquer igreja, você pode visitar nós também, não tem nenhum problema. Eu me lembro de uma experiência que o pastor Jairo uma vez contou, que ele foi fazer uma visita à casa de uma pessoa e essa pessoa tinha vários filhos, ele estava enfermo e tinha uma filha que não era serva. E depois ali o senhor operou uma bênção, o senhor visitou ali naquela visita. O pastor Jairo disse que quando ele deu por aquela moça, ela sumiu um pouco, depois ela voltou vestindo um camisão, que era uma camisa do pai de manga comprida, que batia lá nas pernas dela. Aí ele foi perguntar, o que houve com você, que você sumiu ali? Pastor, eu senti uma vergonha com a roupa que eu estava, que eu não tinha uma roupa adequada, eu peguei uma camisona e botei. Ou seja, o que eu quero dizer? Depois que o Senhor opera, as pessoas se transformam. Mas para a pessoa receber a bênção da transformação, ela vem como está. A gente não impede, é lógico, a pessoa tem ordem, tem decência, todo mundo sabe disso, né? Mas não importa, se você não tiver um vestido, vai de calça comprida mesmo. Se você não tiver uma blusa, vai como for, o Senhor te dá uma bênção, porque o importante é a pessoa aceitar Jesus. Depois que aceita Jesus, a transformação é maravilhosa. A operação de Deus não é de fora para dentro, é de dentro para fora, exatamente. Toda preocupada com a veste que ele vai. É porque, às vezes, as pessoas têm preocupação, que vê muitos igreja marada, pessoa bem vestida, tudo, mas isso aí é um desejo da pessoa, é um costume que a pessoa tem, é um bom costume nosso. E nem pensar, Josias, que você vai entrar dentro da igreja e vai haver uma regra para você mudar de roupa. Não existe isso, não. Ninguém vai estar na isso. igreja. Não existe regra. Porque agora ela estava com a roupa assim, mas porque entrou na igreja, mas lá depois que foi transformada vai ter que fazer. Não existe isso não. Esse problema nós nunca tivemos uma preocupação com isso. Usos e costumes. A preocupação é aquilo que o pastor Pita falou. A preocupação é do senhor operar na sua vida e pronto, deixa. Porque todo grupo, né, seja o que for, tem às vezes o estilo dele de comportamento e de veste, né? Uma certa identidade. Uma certa identidade. Será que você identifica um grupo, eles vestem assim dessa forma, então as pessoas acabam se adequando daquela forma. Não é naturalmente, sem nenhuma... Lembrando que na pergunta, a Emanuele, ela fez questão de dizer, não, eu estou me sentindo decente e tal, apenas saber se tem algum impedimento. De forma nenhuma. De forma Pode ir, fique à vontade. O importante é você ter uma experiência com o Senhor. Amém. Vamos lá, vamos seguir aqui. Nós temos agora uma nova participação e essa participação vem de Felipe Oliveira dos Santos Lopes. Eu quero ressaltar aqui que as pessoas que participam desse programa são abordadas na rua sem qualquer escolha, uma pré-escolha. Não, as pessoas são abordadas, é perguntado se elas gostariam de participar do programa, né, indistintamente, e as pessoas têm a oportunidade de fazer perguntas à nossa equipe de jornalismo. E nós vamos ouvir agora qual a pergunta do Felipe Oliveira dos Santos. Eu queria saber como é que funciona a procedência do culto, porque na Igreja Maranata, por exemplo, as pessoas não batem palma na hora do louvor. Obrigado, Felipe, pela sua participação. Muito bem, pastor Luiz Fernando Pita, como é que é isso? Como é que é o nosso culto do ponto de vista do louvor? Bate palma, não bate palma, como é que é isso? A pergunta é muito interessante porque a origem da resposta está naquilo que o Senhor faz no nosso meio. O louvor tem de ser sincero, o louvor tem de ser algo de uma operação maravilhosa que o Senhor faz dentro do nosso coração. Quando nós exteriorizamos a nossa alegria, não é ruim. Só que muita gente confunde servir a Deus com dançar, pular, bater palma, e muitas vezes a transformação não acontece, vira só algo exterior. Então, a nossa preocupação, primeiro, é fazer aquilo que Paulo recomenda em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 26. Quando vos reunir, um tem louvor, um tem salmo, um tem profecia. A nossa preocupação maior é essa, é fazer o Espírito Santo organizar o culto de forma que a vontade do Senhor esteja sendo feita e o Senhor esteja operando ali no nosso meio. E, a partir disso, a alegria... Vai dizer que não temos vontade assim de exteriorizar? Temos, mas a nossa preocupação é essa. Primeiro, o que o Senhor opera dentro, depois o que o Senhor opera fora.
Essa é a nossa preocupação. Então, se as pessoas não veem isso no nosso meio, porque a igreja que está reunida está preocupada em a operação interna, que o Senhor nos visite. Muitas vezes chegamos tristes, cansados, notícias ruins. Esse mundo joga uma série de situações difíceis. Mas nós vamos na presença do Senhor e vamos buscar primeiro essa operação interna. No momento que o Senhor nos visita, nos liberta do pecado, no clamor, depois vai nos visitando, aí a alegria, aí a presença do Senhor. A nossa preocupação não é exatamente, pelo contrário, de não deixar as pessoas se influenciarem, porque hoje, sem crítica a ninguém, há um cristianismo que acha que o movimento do corpo é louvor ao Senhor. Não, é o movimento da alma. É uma operação interna. Essa é a nossa grande preocupação. Olha só, repetindo aquilo que nós falamos nos programas anteriores, respondendo a pergunta do... Felipe Oliveira. Felipe, Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, os 30 anos de Atos dos Apóstolos, eu costumo dizer que o livro de Atos é a fisiologia da igreja. Vamos objetivamente responder a pergunta do Felipe. Aí, há alguma regra de culto colocada no livro de Atos? Não. Quando nós criamos regras para costumes, fica difícil, porque a operação do Espírito Santo, no livro de Atos, ela tem uma característica. O Fernando falou sobre a manifestação do Espírito Santo com os dons espirituais. Nada é mais importante na vida da igreja do que a manifestação do Espírito Santo. Você se alegra, glorifica, está tudo certo. Nós não podemos criar regras. O culto tem que ser assim, o Espírito Santo só está operando se você agir dessa forma, se você se expressar, se você bater palmas, se você dançar. Essas regras são perigosas. Isso não está dentro daquilo que você vê na vida da igreja. Pode acontecer de um irmão, às vezes, se alegrar, ter uma experiência, está tudo certo. Mas você criar isso como forma de culto, isso é perigoso, porque você sai do espiritual e entra na emoção. Entendeu? Aí você cria uma dificuldade. Muito bem. É que, na verdade, nós temos uma padronização litúrgica dos cultos nossos. Ou seja, você tem um culto, assim, como é feito, nós temos o período de oração, no clamor, você tem um louvor, você tem a palavra. Ele desenrola dentro daquilo que o Senhor tem nos orientado, daquilo que é nossa padronização litúrgica, a nossa liturgia. E aqui você falou muito bem, o Amadeu falou muito bem. Pode ser um momento em que a pessoa, espontaneamente, ela se expressa de uma forma diferente do que está acostumado. Mas você não vai padronizar aquilo como regra. Então, a partir de agora, você tem que bater palma, você tem que levantar as mãos, você tem que fazer isso. Você não pode estabelecer o regramento do culto, do louvor e da oração a Deus. Nós temos aquilo que é a solenidade do culto, o momento em que a igreja se apresenta para adoração a Deus. E você tem os instrumentos, que você escuta os instrumentos. Na oração você escuta quem está orando. No momento que todos os atos do culto estão ocorrendo, você participa de maneira que você possa entender tudo que está acontecendo ali. Se você começa a fazer movimentação do corpo, bate palma, levanta as mãos, se agita, aí você passa a ver uma coisa muito pessoal e esquece que está num culto ali, que todos estão adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor e com inteligência. Ou seja, o louvor que você está cantando, você está prestando atenção nele, prestando atenção na letra, você está ouvindo a mensagem, prestando atenção, e o Espírito Santo vai operar na sua vida. E aquilo que é muito diferente, às vezes as pessoas falam emoção. A emoção é um sentimento humano natural. O que o Espírito faz conosco é uma bênção de visitação, de quebrantamento que entra na alma e não no nosso sentimento humano. Exatamente. Eu acho que falaram tudo os companheiros, Amadeu, Alexandre, Pito. Não podemos confundir emoção com operação do Espírito Santo, certo? O que o Espírito Santo está fazendo. Vamos misturar essas coisas e achar que ele precisa fazer muito esforço para o Espírito Santo operar. Não precisa não. O Espírito Santo ele opera a hora que ele quer, e é só se o coração estar aberto que ele vai operar. Então não precisa... essas manifestações exteriores não são necessárias para o Espírito Santo operar. É igual Elias, né? Ele se surpreendeu que a voz do Senhor foi mansa e delicada. Não foi terremoto, não foi fogo, não foi nada. Exatamente. Muito bem, vamos seguir? Nós temos agora mais uma participação e ela é do Henrique Lima. Vamos ouvir o que o Henrique tem a dizer.
gostaria de saber como que funciona a relação do culto nas Maranata, como que foi desenvolvido e por que a duração do culto da Igreja Maranata ele é menor o período de culto do que das outras igrejas. Obrigado, Henrique, pela sua participação. E aí, pastor Amadeu Loureiro, como é que como a nossa história nos trouxe até essa experiência do culto da maneira como ele é? Bem, quando no nosso início, como todos sabem, a linha nossa é pentecostal. Né? A ênfase é batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, tudo aquilo que é dos movimentos pentecostais. A primeira grande experiência que nós tivemos com o culto foi colocar o culto, ordenar o culto. Porque a princípio o culto era muito sem uma direção, entendeu? Não havia uma solenidade no culto. Um gritava, outro batia palma, outro fazia. Então não era uma coisa muito organizada. O senhor começou a mostrar, né, que a necessidade da solenidade. O culto tinha que ser solene. Não só com a criança. Nós começamos a instruir a criança, entendeu? Porque tinha aquela criança que corria para lá, ia lá no púlpito onde está o pastor, aquela coisa toda, rodava aí no corredor, voltava, aquela coisa. E as pessoas levantavam, iam, voltavam, sentavam. Uma pessoa estava comendo pipoca no culto, aquela. Mas o senhor começou a mostrar que o culto era solene. Por isso ele é curto, entendeu? Porque você não aborda muitos assuntos no culto. Não fala hoje sobre aniversariante aqui, tal, aquela coisa toda. Também o irmão que teve toda essa abordagem saiu porque o culto era direcionado para um período a igreja se colocava de joelho, fazia o clamor, sentava, começava a glorificar, tinha um momento solene, tinha uma palavra que era entregue, depois se encerrava o culto. Por isso eles eram mais curtos. Então o culto era totalmente focado na solenidade. O senhor começou a mostrar que o culto tinha que ser solene, ele era objetivo. Então o clamor, tinha um período de glorificação, a período da mensagem, encerramento dali, os dons espirituais, se oravam pelas pessoas. Então esse foi a nossa linha com relação ao culto. Por isso ele é mais curto, mas ele é muito solene, ele é bastante organizado no sentido das pessoas entrarem no culto. Isso foi uma coisa que o Senhor colocou em ordem no nosso meio. Até o uso de dons. Os dons são entregues de uma forma... Não entregamos certos dons publicamente, sem primeiro seja ouvido pelo pastor, para evitar certas colocações fora de hora e sem uma coisa apropriada para criar problema. Muito bem. Nós temos também, comentamos outra vez, né, sobre isso, eu creio que é sobre isso que você quer falar, Alexandre, numa outra edição do programa também sobre essa questão da maneira como a coisa é distribuída. Porque o culto nosso, ele não tem interrupção. Às vezes a pessoa, assim, você tem no culto ele começa, né, tem o dirigente, que dirige o louvor, quando o mensageiro vai entregar a palavra, então o culto ele não sofre interrupção, ou seja, ninguém interrompe o pastor, ninguém interrompe quem está no púlpito, ele segue uma ordem de sequência de maneira que as pessoas participam do culto, recebem a bênção que estão ali, foram ali buscar. E, como o Amadeu disse, às vezes na igreja as pessoas interrompiam: pastor, eu tive um dom aqui, eu vou transmitir um dom. Mas isso nós fomos aprendendo com o tempo também, né, Amadeu? O senhor foi nos educando até nós chegarmos à metodologia, né, de liturgia que nós temos hoje, do culto, nessa solenidade desse momento aí que é agradável para nós, é agradável para aqueles que participam. O culto tinha várias interrupções, entendeu? Como o sujeito falava uma coisa, outro vinha, falava sobre outro assunto, alguém falava sobre, olha, os aniversariantes do dia, os avisos, quer dizer, você interrompia o culto e quebrava a solenidade. Nós tínhamos isso no começo. Começava no culto, os irmãos davam avisos, vários avisos, falava sobre o que aconteceu, não sei o que lá, entendeu? Então você criava, você
quebrava a solenidade. Então, o que o senhor mostrou é o seguinte: o culto é culto, mas ele está totalmente voltado para o culto. Então, você tem o clamor, você tem o período de louvor, você tem a entrega da mensagem e depois você tem assistente. Se tiver qualquer tipo de aviso para ser dado, ele tem que ser dado depois que o culto encerra. Nós não interrompemos o culto, não quebramos a solenidade do culto. Essa foi a nossa experiência. É interessante, Josias, eu quero completar o que os companheiros falaram muito bem, que o culto, o Senhor tem nos mostrado que é a revelação de um mistério. E esse mistério é o profético. E o Senhor montou, e foi o Senhor, porque Amadeus sabe disso, né? Toda a revelação. Por que o clamor primeiro? Porque a gente precisa do perdão do pecado. Depois vem os louvores, que são as libertações. À medida que nós louvamos o Senhor, nos libertamos. Tudo objetivo, sem anúncio, sem nada. E um recado, os dons que são transmitidos e uma palavra que o Senhor revelou para que esse mistério seja revelado no coração de cada um. Então, muitas vezes a pessoa chega com a formação, não, porque o culto tem de ter um gesto, o culto tem de ter uma coisa ou outra, ou até mesmo encher o tempo com coisas para dizer que é culto. Nós não temos esse objetivo. Nosso objetivo é que o Senhor revele um mistério ao seu coração. E aí, tudo isso aí que foi colocado de uma forma muito simples e especial. Glória a Jesus. Fazemos o culto de acordo com aquilo que é a vontade do Pai. Exato. Ele dirige, por isso, que aliás é uma expressão que você consegue, você que está nos assistindo, consegue encontrar também nos nossos conteúdos, a experiência do culto profético, que é outro assunto, mas que é exatamente a busca por ouvir a voz do Senhor e identificar como Ele quer ser cultuado. Foi assim que Abel fez lá no início, foi assim que Abraão fez quando o Senhor orientou Davi fez, né? E todos os outros personagens ao longo da história é assim que o apóstolo Paulo ensina. Quando Davi quis construir um templo em Jerusalém, o Senhor não deixou. Porque se ele construísse, o Senhor não aceitaria. O Senhor disse, será seu filho, e foi Salomão. É o detalhe que Davi entendeu que se ele fizesse, não seria aceito por Deus. Então o nosso culto tem de ser algo revelado pelo Senhor dentro da vontade para que Ele aceite o que nós estamos fazendo, porque vem de alto para baixo, nos atinge e nos leva para o alto com Ele. Muito bem. A gente precisa encerrar por causa do tempo, tá? E fica já o convite para você que está nos assistindo participar do programa da semana que vem. Eu me despeço dos companheiros, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. E aí você já sabe, você pergunta e o pastor responde. Esse é o programa que está no ar pelos diversos canais pelos quais você pode estar assistindo. Não se esqueça, se você está no YouTube, curta, comente e compartilhe. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. A paz do Senhor Jesus.